unidade 2, módulo 2. Eu sou a teacher Andressa Santos e a gente vai trabalhar inglês, a parte 2. Meninos, nós vimos o grau comparativo na aula passada, no módulo, na unidade passada, e agora nós iremos ver o superlativo. Então, o grau superlativo. Lembrando, o que esse grau superlativo trabalha, teacher? Ele vai trabalhar com a coisa única dentro do seu conjunto. E aí, como que ele funciona no inglês? Em inglês, quando o adjetivo é curto, short, adjective, seu superlativo é formado pelo acréscimo do sufixo est, est, e é normalmente antecedido do artigo definido the. Esse artigo definido the, ele é o a, o os ou as, ele representa isso para a gente. Então, olha só, se eu tenho short, eu vou acrescentar o est na minha palavra. Então, a mesma coisa lá do comparativo, né? Então, olha só, he is the fastest worker in the factory. Olha lá, eu tenho o is, agora eu não tenho mais o them, eu tenho the antes do meu adjetivo, e eu acrescento a esse curto adjetivo o est, ok? Então, he is the fastest worker in the factory. Reparem, eu não deixei o verbo atrás, ele vem acompanhando o is, só que ao invés de eu ter o them lá na frente, eu trouxe esse artigo, the. Até porque, meninos, se vocês forem pensar, pessoal, no português eu falo, ela é a, ele é o. Então, esse artigo, ele define aquela pessoa como única. Então, no inglês, se eu for fazer essa tradução, é a mesma coisa. Ele é o mais rápido, né? Dentro daquela indústria, ele é o trabalhador mais rápido. Então, é o único dentro daquele grupo. Se o adjetivo agora for longo, long adjective, seu superlativo é formado pelo acréscimo da expressão the most. Se lá era more, aqui virou the most. E eu trago esse the de novo para dizer o mais antes do adjetivo. Então, todos esses parâmetros dentro do superlativo, ele vai ser antes ao adjetivo. Então, olha lá. This is the most interesting movie I have ever seen. Então, eu tenho aqui, ó, this is, estou acompanhando o meu subject, the most interesting. Então, eu tenho aqui o meu adjective. Logo, eu tenho essa tradução. Este é o filme mais interessante que eu já vi. Então, esse the most traz que esse movie aqui, dentre todos, ele é o mais interessante, certo? A estrutura é um pouco mais fácil do que o comparativo, porque o comparativo era is, them, e dentro do adjetivo eu acrescentava er. E quando era longo, eu acrescentava o more. Agora aqui eu tiro them, continuo com is, coloco the most interesting. Então, eu coloco, ao invés de more, eu coloco most. Ao invés de er, eu coloco est, est. Então, atenção. Observe que os adjetivos normalmente antecedem o substantivo. Então, diferentemente do português é substantivo, adjetivo. Aqui eu tenho o adjetivo vindo antes do meu substantivo. O carro mais rápido, the fastest car. O filme mais longo, the longest movie. Então, eu tenho aqui sempre o meu adjetivo anteposto ao meu substantivo, ou seja, antes do meu substantivo. O que eu preciso ver é se eu vou estar comparando ou se vai ser um grau superlativo, ok? Então, pay attention nisso. Olhem lá, adjetivo, slow, que quer dizer lento.
Se eu vou fazer o comparativo, eu vou acrescentar o ER, slower. Se eu vou colocar o superlativo, eu não posso esquecer que eu tenho que colocar o the slowest. Não posso esquecer o the. Para longo, o adjetivo é interesting, more interesting. E no comparativo e no superlativo, the most. Então, mudou aqui, more, the most interesting. E agora também com algo maior, um long adjective, né? No comparativo, more careful, the most careful. Então, muda aqui, não posso esquecer o the. E para superlative, most. Para comparatives, just more. Porque aqui eu vou ter o comparando com alguém. Is e them. E aqui, aqui eu só vou ter o is, ok? Não posso esquecer que nas minhas palavras pequenas, as regras ortográficas para a formação do superlativo com adjetivos curtos são as mesmas para a formação do comparativo. Então, olha lá, aqueles que são terminados em Y, que eu tiro o Y, acrescento o I, acrescento o ER no comparativo, eu vou tirar o Y e acrescentar o EST, o est no superlativo. Então, olha lá, happy, happier, the happiest. Não posso esquecer nunca do the, ok? The happiest. Próximo. Eu tenho alguns adjetivos irregulares. Professora, teacher, mas você disse isso nos verbos. Nos adjectives também vão ter yes. Observe que good e bad são adjetivos irregulares. E percebam, não são muitos. Nós temos aqui 2. Por isso, eles seguem uma regra própria para comparativos e superlativos. For example, quando eu tenho good, para ele virar comparative, ele vai ficar better. Para ele virar superlative, the best. Quando eu tenho bad, para ele virar comparative, ele vai virar worse. Superlativo, the worst. Somente esses dois para vocês agora. Só agora esses dois para vocês estudarem e memorizarem. Good e best. Good e bad. Que para o good, para o comparativo, vai virar better. E para o superlativo, vai virar the best. E o bad vai ser worse. E para o superlativo, the worst. Ok? Então, pay attention nessas duas palavras que são irregulares, porque quando caem em algum exercise, em alguma prova, em algum teste, vai cair exatamente esses que são irregulares. O que vocês precisam fazer? A tabelinha aí. Colocar, então, o que fica no comparativo e como é a forma no superlativo. Certo? Difícil, meninos? Não, né? Essa é uma parte, assim, gostosa e vocês terão alguns exercícios para realizar dentro da apostila de vocês. Eu sugiro que vocês façam até para praticar tudo que vocês estão vendo aqui. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Vamos lá para a nossa unidade 3?